A área médica acho que é meio difícil, né? Então tá bom. Queridos, vamos começar então, porque hoje temos muitos assuntos aqui para a gente tratar, tá? Então, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, hoje é o último dia que a gente está fazendo essa devocional. Todos os vídeos das anteriores estão todos no nosso canal lá da Ibace, tá bom? É só botar Ibace Jundiaí, que você acha o canal certinho. Para quem não entrou pelo canal, entrou pelo link que eu mandei, tá bom? E o que acontece? Eu estou com meu celular com problema, graças a Deus ele funcionou, eu consegui botar a mensagem, ó, como é que ele fica, ligando e desligando. Mas eu comprei outro já, acho que amanhã eu já configuro ele. Bom, queridos, então vamos começar aí, tá? Vamos orar para a gente começar? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, mais esta devocional que vamos fazer na Tua palavra, Pai querido, porque a Tua palavra é vida para cada um de nós, é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, Senhor. Nos ensina a amar a Tua palavra, nos ensina, Pai querido, nos ensina a ter fome e sede da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Fala com cada um dos meus irmãos, irmãs, Senhor, que nesse momento estão entrando aí, Pai querido, para acompanhar, estar meditando juntamente com a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, deixa a sua Bíblia aberta aí, porque hoje nós vamos passear na Bíblia. Nós vamos ler alguns outros textos também. Então, se você não deixou sua Bíblia aberta, vai lá e abre a sua Bíblia, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e hoje a gente vai falar principalmente sobre a questão do dia do Senhor, mas também vamos tratar de outros assuntos também que o texto bíblico fala para a gente, tá bom? Então, o que acontece? Ele começa, o apóstolo Paulo, aqui no versículos 1 e 2, ele fala assim, ó, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Quando disserem paz e segurança, versículo 3, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Queridos, é o seguinte, por causa de tudo que tem acontecido, por causa da pandemia, por causa das 3 nuvens de gafanhotos, por causa da nuvem de poeira, de areia do deserto do Saara, por causa de terremotos, por causa de vários sinais no céu, né, de asteroides, cometas passando. Então, tem muitos crentes alarmados com a questão da volta de Cristo. Muitos crentes alarmados. Queridos, é verdade. O Senhor pode voltar hoje, pode voltar agora, pode voltar amanhã, ok? O Senhor pode voltar em qualquer momento. Só que preste atenção, o texto fala que o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, quando ninguém espera. Embora o apóstolo Paulo vai dizer que o dia do Senhor vem como ladrão, ele diz que os salvos vão perceber alguns sinais. Não sabem exatamente o dia, mas talvez os sinais da época os cristãos iriam perceber. E virá como ladrão por quê? Porque o mundo não estava preparado, não estaria preparado para a volta de Cristo, tá? E o que chama a atenção aqui é que ele começa falando assim, quando disserem paz e segurança, ó, quando disserem paz e segurança, no versículo 3, a destruição virá sobre eles de repente. Então, presta atenção. Parece que Jesus virá numa época em que ninguém estiver esperando e que as pessoas estiverem gozando de algum tipo de paz e segurança. O mundo estaria experimentando isso e, de repente, algo inesperado iria acontecer que abalaria a paz e a segurança das pessoas. Olha, eu vou falar, eu acho que nunca teve uma época em que as pessoas tiveram tanta paz e segurança como agora. Paz e segurança por quê? Se você, por exemplo,
Vamos olhar em questão de segurança alimentar. Há 50 anos atrás, as previsões eram que agora nós todos estaríamos passando fome, porque a Terra não ia dar conta de produzir tantos alimentos para os 6 bilhões, 7 bilhões de seres humanos. Só que a Terra tem produzido muito. Então, há segurança alimentar, embora tenha países que as pessoas passem fome, mas é uma questão local, uma questão de corrupção, porque comida tem. Não é uma falta generalizada como se falava antes, tá? Por exemplo, quando você fala segurança, meus irmãos, nunca, em nenhuma época, as pessoas tiveram tanto acesso à educação, por exemplo. Hoje, só não estuda quem não quer. Talvez você pode questionar a qualidade dessa educação, mas eu, que não sou tão velho assim, né? Eu lembro de uma época que para eu conseguir uma vaga na escola, eu tinha que ir 4 horas da manhã com a minha mãe na fila da escola para ficar esperando uma senha para conseguir uma vaga. Eu lembro, no 6º ano, 7º ano, que era a 5ª série na época, eu lembro de eu estudando numa classe superlotada, com quase 60 alunos, e eu sentado no chão. Por quê? Porque se você fosse um dos últimos a chegar, não tinha carteira para todo mundo. E muitos aqui dos irmãos são testemunhas que isso acontecia. Então, em termos de segurança, existe um certo assentamento, uma certa tranquilidade com relação a algumas certezas. Certezas, por exemplo, do progresso, certezas, por exemplo, de que a tecnologia daria conta de tudo. E, de repente, veio a pandemia, por exemplo, que botou em risco o quê? A nossa segurança. Então, você percebe algumas coisas. Agora, preste atenção. Para a gente entender um pouco esse tempo de paz, segurança, né? Quando as pessoas disserem viria a destruição, aí a gente precisa ir lá para Mateus 24. Quero que vocês abram aí, por favor, Mateus 24 comigo. E marquem. Abre mesmo a sua Bíblia aí. Não fica só olhando, não, porque eu acho que vai valer a pena você pegar uma caneta e anotar algumas coisas aqui que nós vamos falar. Olha só, Mateus 24 é o próprio Jesus falando do fim dos tempos. E ele dá algumas características ao fim dos tempos que nos surpreendem. Por exemplo, a partir do versículo 5. Não, a partir do versículo 4. Jesus respondeu, ele foi questionado a respeito da volta do dia, no final dos tempos, e aí Jesus começa a falar a partir do versículo 4. Jesus disse, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Cristo por quê? Porque Cristo é o caminho. Então você tem ele fala que o fim dos tempos seria uma época em que muitas pessoas se apresentariam como o caminho. Seria um tempo em que as pessoas se apresentariam como o Cristo. Pode não ser literalmente o Cristo, mas como o caminho que leva a Deus. E ele diz claramente que enganaria a muitos. Versículo 6, ele fala assim, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, eu estou lendo 24, Mateus 24, a partir do versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Não me parece ainda que nós estamos vivendo essa época, mas ela pode ser iminente. Eu vou explicar por quê. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então você vê uma perseguição geral aos cristãos. Geral aos cristãos. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e vocês serão perseguidos e odiados. Me parece
que essa característica de ódio aos cristãos, ela já está um pouco colocada. Vou dar um exemplo para vocês. Depois não precisa sair agora para ver, mas quando vocês terminarem esse vídeo, deem uma olhada nos vídeos anteriores. Porque como eu edito, muito do que vocês curtem aqui sai fora. Os comentários também acabam saindo fora. Então só quem vê depois é que acaba curtindo esses vídeos. Então tem lá 5, 6 curtidas, mas tem uma pessoa que o tempo todo dá dislike. O tempo todo. Quem é essa pessoa? Eu não sei. Aliás, eu não quero nem saber quem é. E não estou chateado com o que ela está dando dislike. O que eu estou dizendo é que... Qual o problema? O que leva uma pessoa a parar o tempo dela para dar dislike num vídeo como esse? Que nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Então, vou dar um exemplo para vocês. Cristãos são chamados no mundo inteiro hoje de preconceituosos. A Célia estava me contando... que foi assim? Não sei se foi a Célia. Alguém estava me contando, uma irmã estava me contando, de uma pessoa, a Carla Zamboli, estava me contando de uma pessoa que ela pôs um vídeo, né, a respeito de pessoas que estavam maltratando cachorros e tal, animais, e a pessoa entrou no comentário do vídeo que ela colocou e botou assim: tenho certeza que é crente. A Carla ficou muito chateada com aquilo e falou assim: olha, por que você está falando? Gente boa, gente ruim tem em todo lugar. Tem no meio dos crentes, tem no meio dos católicos, tem no meio dos espíritas, tem no meio de tudo quanto é lugar. Por que você está falando isso? Porque isso aí é coisa de crente. Um ataque, meus irmãos, que é um ataque gratuito. Só que então os sinais, por exemplo, se um governante entrega uma secretaria ou um ministério para, por exemplo, alguém que é evangélico, por exemplo, ele é profundamente massacrado. Se a pessoa for de qualquer outro corrente religiosa, que nós também não somos contra nada, tal, ninguém fala nada. Mas se ele for evangélico, opa, aí é celeuma, a imprensa coloca. Então, me parece que este tempo de perseguição dos cristãos, ele já está sendo preparado. Já está sendo preparado. Tem muitos países hoje que perseguem cristãos. A Índia, ano passado, teve uma onda de destruição e queima de igrejas, né? A China tem chegado notícias de proibição da leitura da Bíblia e de importação de Bíblia e de produção de Bíblia no território chinês. E assim por diante. Eu acho que qualquer coisa que você põe na internet, você começa a perceber uma perseguição. Mas perseguição num mundo que 1/3 das pessoas são cristãs. Então você começa a ver alguma coisa esquisita. Ele vai falar assim mais, tudo isso será o início das dores, versículo 8. Versículo 9 fala: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso aí já tem. Esse sinal já tem. Muitos e muitos e muitos falsos profetas. Eu tenho falado sobre alguns deles algumas vezes, né? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Muitos, eu queria falar o seguinte, de muitos cristãos largando o caminho, largando Jesus, saindo fora do rebanho, por conta da maldade que vai crescendo. E ele vai falando mais, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho em todas as nações, então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então aí ele começa a falar sobre aquilo que é o de repente, que Paulo está falando em Tessalonicenses. Quer dizer, algo repentino irá acontecer que vai chocar todo mundo e que vai preparar a volta de Cristo. Tá? Algo
que vai fazer terrível. Que Jesus não cita literalmente, mas ele fala das consequências e como você pode fugir disso. Ele fala o seguinte: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Não sei se vocês sabem, a Judéia é o lugar onde fica o Mar Morto. O Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível dos oceanos. Então, por exemplo, o Mar Mediterrâneo está aqui, o Mar Morto está aqui, 400 metros abaixo, para você ter uma ideia. Então, o que Jesus está falando? Aquele que estiver na Judéia, suba para os montes. Por exemplo, Jerusalém fica nos montes, tá? Então, fica acima do nível dos oceanos. Mar Morto, várias cidades, Jericó, por exemplo, fica tudo abaixo do nível dos oceanos, tá? Porque é uma depressão geológica que tem ali, tá bom? Aí, o que vai falar? Fujam para os montes. Quem estiver no telhado, Jesus falando, da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando? Orem para que a fuga de vocês... Fuga, ele está falando de fuga. Fuga de quê? Do que ele está falando aqui? Tá? Ele vai falando, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, veja, aqui está o Cristo, ali, aí ele vai falar algumas coisas aqui, tá? A respeito disso aqui. Do que será que Jesus está falando? Para a gente entender do que Jesus está falando, a gente tem que ir para Apocalipse. Então, abre comigo Apocalipse 21. Desculpa, Apocalipse 8. Vamos lá em Apocalipse 8, o último livro da Bíblia. Abre aí a sua Bíblia. Apocalipse 8. Apocalipse 8, ele fala de coisas futuras, tá? Tão futuras que o apóstolo João, que é quem escreve o Apocalipse, não tinha palavras para descrever aquilo que ele estava vendo. Então, ele fala, ele tenta descrever aquilo que ele está vendo. Você vai ver lá em Apocalipse 1 que, na verdade, o Senhor dá visões a João do que iria acontecer. E João vê coisas que ele não consegue classificar com as palavras da época. Então, tem coisa que ele vai descrevendo da maneira que ele pode, tá? E aí ele começa assim. Então, Apocalipse, capítulo 8. Olha o que ele fala. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Silêncio do céu. Gente do céu, o que pode acontecer para fazer com que a gente faça silêncio? O que faz com que uma multidão fique em silêncio de repente? É um acontecimento muito grave. Ou um aviso que choca todo mundo e ninguém acredita. E aí ele vai falando o que é. Viu 7 anjos, versículo 2, viu 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se, colocou em pé junto ao mar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Aí começam as trombetas, versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então as trombetas vão anunciar etapas do mesmo acontecimento, ok? Então, no versículo 7, o primeiro anjo tocou sua trombeta e granizo
e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra, foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Lá em Mateus 24, você vai ver, se você continuar lendo, você vai ver Jesus dizendo que o sol se tornaria sangue, que a lua perderia o brilho. Porque o que ele está falando? Ele está falando da visão que a gente tem aqui da Terra. Então, algo iria acontecer que o brilho do sol seria avermelhado e a lua perderia o brilho dela, ficaria opaca, ficaria sem brilho, porque a atmosfera estaria provavelmente cheia de detritos. Quando você... Recentemente andaram tirando várias fotos do sol, muito vermelho, e aí os meteorologistas diziam que isso era porque estava com pouca chuva e a poeira estava muito forte na atmosfera. E isso fazia com que, aos nossos olhos, o sol ficasse vermelho. Mas aqui ele está dizendo de algo que acontece, e me parece, eu não tenho certeza, mas me parece a descrição, eu lendo, me parece a descrição de algo que vem do céu e atinge a terra. Ele fala o seguinte: granizo e fogo. É muito especial João ter falado granizo e fogo. Por quê? Porque são duas coisas, quer dizer, granizo é gelo. Gelo pegando fogo. São duas coisas muito emblemáticas de João falar. Por quê? Porque os primeiros que leram isso aqui devem ter achado João louco. Por quê? Porque como que gelo pega fogo? Como que gelo cai com fogo? O fogo derreteria esse gelo. E aí, hoje se sabe, a ciência sabe, que os asteroides, alguns cometas e tal, eles têm gelo endurecido a não sei quantos graus negativos. E ele é tão gelado que quando ele entra na atmosfera, ele entra pegando fogo e não derrete por completo. É gelo e fogo. Quando detritos de um asteroide, de um cometa, de alguma coisa, cai. Eu não estou falando o que é, eu estou dizendo que, ao ler o relato bíblico, me parece uma descrição dessa. Porque depois ele fala o seguinte, 8, o segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Algo como um grande monte em chamas lançado ao mar. Meus irmãos, a palavra asteroide, as palavras asteroides, cometas e tal, elas são do século XVII, 1600 e pouco, quando começou a se descobrir os primeiros que tinham caído na Terra, e da onde veio a teoria de que os dinossauros tinham sido destruídos pela queda de um asteroide. Ok? Então, na época de João, ele não tinha a palavra asteroide, cometa, na língua grega. Não existia, porque isso não era conhecido daquela época, ok? E aí, ele então está vendo aquilo caindo, e quando ele olha, o que parece a ele? Parece algo como... Tá vendo? Ele não tem palavras. Um grande monte em chamas. Se isso aqui não for um asteroide, um cometa, sei lá o quê, eu não sei dizer para os irmãos o que poderia ser. Mas olhando o relato bíblico, com o conhecimento que temos hoje, me parece exatamente isso. Ele continua. Ele fala que o segundo anjo, que olha o que acontece, que o granizo e fogo misturado cair sobre a terra, prejudica a terra. Mas isso que ele fala que é parecido com o monte em chamas, foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu, versículo 9, Apocalipse 8, 9. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Por que ele está falando aqui de 1/3 das embarcações? Nós não vamos entrar nisso hoje.
Mas se você for ver o capítulo 4, você vai ver ele descrevendo falta de alimentos, ele descrevendo inflação. Só que ele não tem essas palavras. Então ele vai citando o que acontece, tá? E se você continuar no capítulo 9, você vai ver ele descrevendo inclusive inflação. Por quê? Falta mercadorias, então o preço sobe. E ele está falando um processo que é um negócio complicado, que economicamente falando a gente conhece, mas ele está dizendo o que aconteceu, que os preços subiram. E o que causa isso? Principalmente um terço das embarcações que são destruídas por este monte de chamas que cai nas águas. Então me parece que o caos da queda de um asteroide realmente é muito complicado. Se você terminar essa devocional e você fazer uma pesquisa, põe assim, asteroides que passaram perto da Terra nos últimos 2 anos. Você vai ver a quantidade, meus irmãos. É muita coisa. Todos eles passam a uma distância segura. Mas a verdade é que, se você ler todas as reportagens, você vai ver uma preocupação muito grande da NASA, das agências espaciais, tá? E tem um asteroide em especial, que agora mudaram o nome, mas até uns 3 meses atrás ele é chamado de asteroide do Apocalipse, porque ele tem uma chance de colidir com a Terra. Isso já é comprovado, né? São estudos. Ele tem uma chance de colidir com a Terra no ano 2100 e alguma coisa. Agora de cabeça eu não lembro. 2100 e alguma coisa. Procure no Google que você vai achar. E o que eles fizeram? Mandaram, tem um asteroide especial, não sei se é especificamente esse, mas agora ficou-se sabendo que há 2 anos atrás começaram a fazer uma nave que iria pousar nesse asteroide. E tem um outro que agora, se eu não me engano, é final desse ano, mirado do ano que vem, eles vão testar, ele não está em colisão com a Terra, mas eles vão testar, desviar a rota desse asteroide. Eu fico pensando assim, poxa, por que essa preocupação toda com o asteroide? Por que se gasta bilhões e milhões e milhões, acho que é bilhões, para pousar naves em asteroides, para rebocar asteroides, para desviar asteroides? Por que está se montando um esquema tão grande para se guardar? Porque, de fato, existe a possibilidade. Existe a possibilidade de um asteroide atingir a Terra. Só que isso encaramos nós como uma coisa natural, porque hoje nós sabemos que os dinossauros sumiram por causa de um asteroide. O problema é que, olha como é que a palavra de Deus, como que João escreve uma coisa dessa há 2000 anos atrás, meus irmãos. Como que ele escreve uma coisa dessa? Sem saber sequer o nome, sem saber das teorias, sem ter nave espacial, sem ter absolutamente nada. Então, me parece que o final dos tempos será marcado principalmente pela queda de um asteroide. E aí você vê a continuidade, ele falando o seguinte, morreu, a partir do versículo 10, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu, uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome dessa estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Só vou dar uma palhinha para você, não tem tempo, eu vou voltar para a primeira Tessalonicenses agora, mas absinto significa veneno, tá? Então, quando no início do capítulo 8 fica todo mundo em silêncio pela notícia que recebem, na verdade é que a Terra foi avisada. Isso é a minha opinião. Posso estar completamente enganado, tá? Depois, se vocês quiserem conversar sobre isso, a gente conversa, não tem problema nenhum. Mas é a maneira como eu consigo entender esse texto, tá? Posso estar completamente errado. Mas o que acontece? E me parece que a Terra é avisada, tenta interceptar, não consegue, e parte desse asteroide não só cai e faz o estrago, como a radiação que usaram para tentar destruir, talvez por bombas nucleares, não sei,
chega e quando cai ainda envenena as águas e traz veneno e mata muita gente por conta dessa situação, tá? Então, meus irmãos, se a gente voltar agora para Tessalonicenses, capítulo 5, você vê que ele vai falar que algo surpreendente acontece que chama a atenção de todo mundo. E a partir de Apocalipse, e a partir de Jesus, que fala que quem está embaixo é para subir, quem está embaixo para subir para o telhado, quando ele está falando, olha, quem está no campo, não volte para o campo para pegar sua capa, quem está na Judéia suba para as montanhas, e você vê um grande monte em chão, uma estrela caindo no mar. Então eu só posso imaginar tsunamis, terremotos, coisas que acontecem a partir dessa situação, tá? Que hoje nós sabemos que tudo isso é possível. Eu fico imaginando os primeiros ouvintes de Jesus ouvindo ele falando o seguinte: quem está na Judéia, fuja para os montes. Quem está embaixo, suba para o telhado, não desça para o telhado. E eu fico imaginando, por que? Aí deve ter pensado, mas por que Jesus está falando isso? Né? Hoje nós sabemos que existe uma coisa chamada tsunami. Em Israel, meus irmãos, lá é deserto. Lá não tem tsunami, ok? Eles nem sabiam, não tinha nem palavra para falar uma coisa dessa, tá bom? Mas você vê a previsão de Jesus dizendo que ia acontecer, mandando o pessoal ir para o alto. Por que é para o alto? Não sei. Pode ter soltado uma banda de cachorro que não sobe o morro. Eu não sei. Me parece, junto com o Apocalipse e junto com o Tessalonicenses, me parece que vem água, ok? Vem água e os caras têm que subir para uns lugares altos, tá? Então vamos continuar aqui, tá, meus irmãos? Então, mas o que Paulo está dizendo é que a gente, em Tessalonicenses, não tem que se preocupar com isso. Nós não temos que se preocupar. Nesse assunto, ele fala o seguinte, ó, a partir do versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz. Quem é a luz, meus irmãos? Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Então, quem estiver em Cristo não precisa se preocupar. Então, é claro que a gente fica curioso, é claro que a gente fica temeroso, é claro, mas a gente não tem que ficar temeroso. A gente não tem que ficar. Por quê? Porque a própria palavra nos tranquiliza a esse respeito, tá? E a gente precisa confiar na palavra. Se você crê no fim, se você crê na palavra que fala sobre o fim, como vai ser o fim, também tem que crer na palavra que fala para você ficar em paz, para você ficar seguro. Ó, ele vai falar mais, ó. Versículo 5. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Então, tem algumas responsabilidades que ele fala. Então, apenas vocês não fiquem dormindo. Não fiquem aí na terra, aqui na terra, achando que está tudo bem, que vocês estão aqui a passeio. Então, não fiquem dormindo, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. O que é estar sóbrio? É saber o que faz. O bêbado não sabe o que faz. O sóbrio sabe o que faz. O bêbado não é responsável pelos atos, entre aspas, ok? Então ele faz um monte de coisa absurda porque ele não tem controle sobre os atos dele. O que ele está falando? Vocês são cristãos e vocês tenham domínio sobre o que vocês fazem. Aí ele vai falar, pois os que dormem, versículo 7, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aí ele vai falar à igreja. Olha que coisa! Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E aí ele vai falar que não existe fé solitária.
A fé é exercida na igreja. Nós vivemos a nossa fé junto com a igreja, junto com os nossos irmãos, nos admoestando, nos edificando uns aos outros, abençoando uns aos outros, cuidando uns dos outros. É isso que nós temos que fazer. Ok? Quem não estiver fazendo isso, desculpa, irmão. Quem não estiver fazendo isso, está dormindo. E aí ele pode ser surpreendido na volta de Cristo por conta disso. Ok? E aí ele vai dar as instruções finais. Hoje eu passei um pouquinho mesmo, tá? Hoje vou passar 10 minutinhos mesmo. Ele fala assim, versículo 12, ó. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham... Como é que você também não dorme no ponto? Tenham consideração para os que estão, para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Ele fala assim, ó, é difícil, né? Ele está pedindo respeito e carinho com aqueles que entre nós trabalham, com aqueles que entre nós se esforçam para nos edificar, para estar junto, para que você seja abençoado. Ele pede para que você tenha consideração. Esse dia eu fiquei muito triste. Eu não sei quem foi, porque a irmã não quis me contar. Mas eu fiquei muito triste. Por quê? Porque tinha um irmão ou uma irmã lá fazendo a transmissão e nós estamos tentando. Meus irmãos, nós não temos dinheiro, nós não temos equipamentos, não temos recursos. Talvez outras igrejas tenham um som de ótima qualidade, tenham um vídeo de ótima qualidade, porque talvez as pessoas lá contribuam, porque talvez as pessoas lá ajudem, porque eles têm dinheiro, enfim, nós não temos, ok? Essa é a nossa realidade. Então nós estamos tentando várias coisas para a gente tentar fazer o culto da melhor forma possível, o online. E aí estava o irmão lá transmitindo, daqui a pouco põe assim, mandam no particular do irmão, escrevem assim: para ter uma transmissão dessa era melhor que não tivesse. Isso é um exemplo. Isso é não ter consideração para com os que se esforçam no trabalho. Aquele irmão que estava lá transmitindo tinha passado o final de semana fazendo toda a programação, colocando tudo. Chegou na hora, não deu certo. Nós tínhamos feito o teste e tinha dado tudo certo. Chegou na hora, não deu certo. Mas aí sabe o que acontece? A pessoa não sabe de nada e não tem consideração. Talvez tenha algum de vocês aí que estão vendo, eu não sei mesmo. Eu não sei quem foi. Então eu posso dar o exemplo tranquilo, não estou mandando recado para ninguém. O que eu estou dizendo é esse tipo de coisa que não pode acontecer no nosso meio, meu irmão. É esse tipo de coisa. É a gente não ter consideração. Porque o irmão está lá montando a mesa da ceia e a toalha é feia. Meu irmão, um dia que você puder, traz uma toalha bonita. Mas tenha consideração com aquilo que está sendo feito. Tá? Olha, aquela pessoa desafinou. Um exemplo, tá? Meu querido, tem misericórdia do irmão. Está todo mundo tentando melhorar, tentando. É verdade que tem uns que, né, que falta estudo mesmo. Mas eu já vou ter reunião com o pessoal do Louvor essa semana. Mas, meus irmãos, a gente precisa ter consideração. Quer ver outra coisa? Tenham consideração com aqueles que abrem suas casas para receber os irmãos. Esses irmãos abençoados que têm coragem, porque não é todo mundo que tem coragem de abrir a casa, que tem coragem de abrir sua casa para receber os irmãos na casa dela. Tenham consideração por esses que são líderes. A Josiane está aí, tá? Tenham consideração pelo
pela Leila, tenham consideração pelo Anderson, tenham consideração pelo Adriano, tenham consideração pela Karen, tá? Tenham consideração pelo Bruno. Meus irmãos, vamos ter consideração, vamos ter respeito, vamos ter amor, né? Em nome de Jesus. A Joselina está colocando assim, todos os domingos chegam às 17h30. Aí, eu não sei se isso acontece com os irmãos do som. Graças a Deus, os irmãos do som são umas bênçãos, viu? São umas bênçãos. Sabe por quê? Porque os irmãos do som são assim. Se o som está perfeito, ninguém elogia eles, tadinho. Ninguém elogia. Está enfermado que obrigação. Mas se apita, se faz o negócio errado, se acontece, nossa, coitado dos irmãos, vamos escutar um monte. Vamos ter consideração dos irmãos, tá? Isso já era dito aqui, ó. Agora lhes pedimos, versículo 12. Irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam, aí ele vai falar, os ociosos, quer dizer, os que não querem trabalhar, né? Advirtam esses que não... Quer dizer, muitas vezes os que trabalham são criticados, e os que não fazem nada, ninguém fala nada para eles. Olha que contradição, que coisa absurda, né? Que coisa absurda. Ele vai falar mais, ó, confortem os desanimados. Meus irmãos, entre nós sempre vai ter alguém desanimado, conforte. Conforte aquele que está desanimado, liga para ele. Eu acho engraçado que às vezes chega algum irmão e fala assim para mim, mas cadê o irmão fulano? Eu sei o que está acontecendo com o irmão fulano, porque eu já liguei, eu estou sabendo o que está acontecendo. Mas eu fico pensando, por que esse irmão não liga? E agora eu tenho falado, meu irmão, pega lá, liga para ele, manda uma mensaginha, vê o que está acontecendo, tá? Sejam pacientes para com todos, meu irmão, tem que ter paciência, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. E o duro, sabe o que é? É que ele acabou de dizer que a gente não tem que dormir quando Jesus voltar, e depois ele começa a dizer o que é dormir, o que é estar dormindo quando Jesus voltar, e ele vai colocar todas essas coisas aqui. Meu Deus, que coisa! Ele vai falar mais, ó. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Versículo 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Ele está falando, não se preocupe com a volta de Cristo. Mantenham-se acordados. E como que você se mantém acordado? Orando continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Aí vai falando no versículo 19, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Algumas versões falam, não entristeçam o Espírito. Mas aqui a NVI acertou. A palavra ali é apaguem. É que alguma pessoa fica assim, mas como assim apagar? Alguns vão falar, uma vez salvo, para sempre salvo. Uma vez salvo, para sempre salvo. Se você vive como salvo, você é salvo. Se você vive como um condenado, você é um condenado. Então, a gente precisa entender. Como é que fala? Obras não salvam ninguém. Quem salva é a fé em Cristo. Mas quem tem a fé em Cristo vai ter boas obras na vida. Por quê? Porque Tiago falou assim, me mostre a sua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então, como que eu posso viver de qualquer maneira? Como que eu posso levar a minha vida toda esculhambada e dizer que eu sou de Cristo? Isso é religiosidade. Aliás, o apóstolo, ele vai continuar aqui, ó. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Se eu falei alguma besteira, fiquem com o que é bom, meu irmão. Fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. E no final ele fala, orem por nós. Apóstolo Paulo pedindo oração por ele.
oração pelo ministério dele. Paulo não estava acima da igreja. Paulo era parte da igreja. Eu acho incrível como tem no nosso tempo hoje, tem crentes tão consagrados que eles se acham acima da igreja, que eles não precisam de absolutamente nada da igreja, tá? Diante do Senhor, encarrego vocês a lerem esta carta a todos os irmãos, foi o que nós fizemos, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. E eu termino exatamente assim com vocês. Meus irmãos, que a graça, o amor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja